boa noite para todo mundo, boa noite para você que está entrando, boa noite, Thaís, muito obrigada por ter topado aqui participar da live QC. Eu que agradeço, Jennifer. Tamo junto, vamos aí fazer, vai ser incrível essa live. Fala aqui pra gente como que é, quem é a Thaís, como que é a sua trajetória, fala aí pra gente. Então, Jennifer, meu nome é Thaís, para quem não me conhece, né, já fui apresentada aí, mas eu trabalho eu sou arquiteta me formei no final de 2015, então ano que vem vai fazer 10 anos aí que a gente está nessa jornada, né? Demais. E meu pai já trabalhava na área, né? Meu pai é técnico em edificações. Então, para quem não sabe, o técnico não pode atuar igual o engenheiro e o arquiteto, né? Ele tem as atribuições menores que nós temos. E aí, aconteceu que quando eu me formei, eu fiquei meio sem... Assim, eu já ajudava ele de algumas formas, né? Ele tentava me incluir em algumas coisas. E aí, quando eu me formei, eu fiquei, assim, um pouco sem rumo, né? Eu fui tentar trabalhar em umas lojas e tal. E aí, ele foi me apresentando os clientes, né? Que aí, em vez de ele fazer parceria com outros arquitetos, eu comecei a trabalhar com ele, né? Então, foi aí que a gente começou nessa jornada aí. Que bacana. Então, você já teve um incentivo ali, né? Sim. Para você começar. Que demais. Ele sempre me incentivou. Muito bom. E como que começou nessa área de regularização de imóveis? Então, como ele não podia assinar, igual o arquiteto engenheiro assina, né? Ele fazia essas parcerias com outros profissionais e muitos deles ampliavam as casas, né? Ou área comercial, que ele sempre gostou muito de atuar com o comércio, né? E aí ele me passava esses clientes que precisava regularizar essas construções, né? Então a gente começou a trabalhar com isso aí teve a primeira anistia, se eu não me engano, foi em 2018, depois que eu estava formada, tá? Foi em 2018, e aí eu peguei uns clientes assim que a gente já tinha mais ou menos, que a gente já sabia que precisaria da anistia, né? E aí, desde então, um vai indicando o outro, né? Que em Campo Grande é muito boca a boca ainda, né? A gente está na internet, está falando do nosso trabalho, mas aqui em Campo Grande é muito no boca a boca ainda. Então, um vai falando pro outro, que vai falando pro outro, e aí, no bairro, todo mundo já sabia que eu trabalhava com aquilo, né? Então, foi mais ou menos assim. Que demais. E realmente, aqui em Campo Grande, também em qualquer lugar ali, né? Mas a gente vê claramente que são bolhas que a gente tem que ir furando e tentando ali entrar. E o boca a boca é o melhor mesmo, porque um gostou do serviço, indica para o outro, que indica para o outro. Então, um cliente satisfeito é um outro cliente também que ele vai trazer para a gente, né? Então, é uma via ali de mão dupla, né? A gente está ajudando o cliente ele generosamente também está ajudando a gente, porque já vai estar indicando o nosso serviço. E isso é muito bom, porque a gente consegue tratar do cliente, do problema que ele tem, né? Trazer segurança ali para a regularização. E o que é a regularização, Thaís? Quando a gente fala de regularização, o que poderia explicar melhor essa palavra? Então, a regularização de imóveis é para aquelas pessoas que construíram ou ampliaram a sua edificação sem o profissional responsável, né? Sem contratar um arquiteto ou um engenheiro e sem a prefeitura autorizar essa obra. Então, no final das contas, mesmo se ele não quer contratar a gente no começo dessa obra, no final, para ele conseguir vender financiado, conseguir ter a valorização correta do imóvel, ele vai precisar regularizar esse imóvel, né? E a regularização de imóvel é o processo que se dá para a emissão do HABITS, que o HABITS é o documento final que a prefeitura emite para o proprietário, comprovando que esse imóvel está habitável, né? Está de acordo com a legislação. Então, esse HABITS a gente leva junto com outros documentos que a gente precisa fazer também, né? Para fazer a verbação no cartório. E aí, sim, após essa verbação do cartório, o imóvel está 100% regularizado.
Perfeito. Então tem esse passo a passo. Antes que não tivesse essa necessidade, né? Antes que as pessoas entrassem em contato, contratassem um projeto, contratassem ali uma mão de obra para execução, e aí fizesse essa casa, pode ser casa, comércio, o que seja, essa edificação, né? E aí, se não fez, vai precisar passar por isso, porque você falou num ponto muito importante. O imóvel que não está regularizado, ele não vai financiar Sim. pelo banco, né? Você vai ter que vender ele à vista, você vai ter que fazer como, né? Se você precisar vender esse imóvel. Muita gente fala assim, não, eu não vou vender, vou ficar aqui com ele, é para os meus filhos e tudo mais, mas vai que futuramente precise vender. E aí, imagina arrumar tudo, organizar toda a papelada. Então, faça enquanto é tempo e você pode valorizar o seu imóvel. Isso. A gente tem um valor de mercado dos imóveis, né? E quando não está regularizado, você imagina, tem um processo, um custo para poder regularizar e também um tempo, né? Um prazo para isso. E esse prazo, tempo, é dinheiro, né? Então, quando você não tem o seu imóvel regular, você também diminui o valor de mercado desse imóvel, que é diferente de valor de oferta, que é geralmente o que as pessoas colocam em anúncio. O valor de mercado não é aquele valor de anúncio. Geralmente o valor de anúncio tem uma margem para negociação. Mas imagina, você não conseguir colocar o valor de mercado do seu imóvel porque você precisa regularizar ele e você não consegue financiar. Tem que confiar na pessoa que quer comprar o seu imóvel, ou você acreditar que vai ter alguém que vai pagar à vista. Então, tem vários benefícios para você ter um imóvel regularizado, né, Thaís? Isso, uhum. E o que acontece muito também, Jennifer? A pessoa, às vezes, mas eu contratei um arquiteto para fazer minha obra. Mas o que acontece muitas vezes? Esse arquiteto, às vezes, não foi contratado para fazer esse projeto legal, que é o projeto da prefeitura. Ou, às vezes, ele deu entrada nesse alvará de construção, né? Que também, no final desse alvará de construção, o que sai o documento final é o ABITS, né? Uhum. Às vezes ele deu entrada nesse alvará de construção, mas deixou lá, e aí foi arquivado. Aí, quando o proprietário precisa desse processo, precisa desse ABITS, que ele vai atrás para ver o que aconteceu. Tem ABITS que já aconteceu comigo, né? De eu ter que averbar ABITS. Agora, semana passada, se não me engano, foi o mais antigo que eu peguei. Que a menina do cartório olhou assim e falou: meu Deus, isso aqui é um ABITS, né? Era um ABITS de 1973. Cara, então, esse nunca tinha sido averbado. E aí a pessoa fala, mas tá tudo certo. Mas não, o imóvel está 100% regularizado quando ele tem o ABITS, e esse ABITS está sendo citado na matrícula. Perfeito. Perfeito. Então, o que é necessário para regularizar esse imóvel? Contratar um profissional primeiro, né? Perfeito. É o primeiro passo. E aí a gente tem que comprovar essa titularidade desse proprietário, né, por meio da matrícula. E aí, na prefeitura, eles vão pedir alguns outros documentos, o memorial fotográfico, o memorial da construção desse imóvel, né? Memorial de construção, né? E comprovação de quanto tempo que ele existe, né? Porque dependendo do tempo que ele existe também, a gente consegue a decadência de alguns impostos. E aí a gente vai fazer o checklist lá de urbanismo, né? E alguns outros documentos também referente a imóveis que são de comerciais, né? Que aí as exigências aumentam um pouquinho mais. E aí tem que estar tudo de acordo com a legislação do Código de Obras e do uso do solo, né? Que são os recuos mínimos, lote mínimo, taxa de ocupação, né? O coeficiente de aproveitamento, todos aqueles índices que a gente aprende durante a faculdade, a gente tem que enquadrar esse imóvel para conseguir ser aprovado. Perfeito, perfeito. E tendo esse imóvel, vamos supor que a pessoa constrói e não fez essa parte ali, não trabalhou, não fez a parte da prefeitura, não regularizou a obra e vai precisar regularizar. Então, quais os principais erros de quem constrói e precisa regularizar depois? Procurar a gente só quando precisa vender. Então a pessoa tá lá com aquele imóvel parado há anos, precisando regularizar e nunca regulariza. Aí aparece um comprador,
Ah, preciso vender esse imóvel. Aí aparece o comprador. Aí que ele vai procurar a gente porque ele viu que precisa financiar o imóvel, né? O comprador só consegue comprar o imóvel financiado. E aí ele vai atrás da gente. Aí ele descobre o tempo que precisa na prefeitura, demora, né, os trâmites. E aí ele fica desesperado, né? Eu falo, gente, mas não tem o que fazer. Por isso que eu sempre falo, né? Hoje em dia, como eu já fiz muitas parcerias com os corretores, hoje em dia eu dou aula no curso do CETEPS, né? E eu sempre falo para meus alunos, falo, gente, vocês têm que orientar os clientes de vocês a procurar a gente o quanto antes. Fez uma ampliação, já procura a gente para colocar essa... Ah, mas eu não quero, porque vai aumentar o meu imposto. Mas, gente, isso aí, né, vai valorizar também o seu imóvel, né? Exatamente. Então, tem os prós e os contras. E aí a pessoa tem que... Então, o maior erro realmente é quando eles querem vender e aí fica desesperado por conta do tempo. Ó, meu pai entrou aí na live. Oi, pai! Olha só! Não sei nem como ele conseguiu entrar, porque ele não sabe mexer. Mas que bom que ele conseguiu. E realmente as pessoas elas veem tudo em última hora, né? De última hora. Sim. E tanto para projeto, para regularização, é necessário um tempo para isso, porque tem processos para isso, Sim. né? Tem um procedimento a ser seguido. Então é muito importante estar se preparando isso com antecedência para depois entrar com esse processo, seja no projeto, seja na hora da regularização. Então é muito importante ter esse prazo. Mesma coisa a pessoa que quer construir logo, e aí fala, não, mas eu quero projeto porque já vou começar a construir. A gente tem um tempo. Eles procuram a gente uma semana antes, falando que já quer começar a construir. Mas, gente, calma, respira, né? Cada coisa do seu tempo. Primeiro faz. Aí também outro erro que sempre acontece, eles acharem que a regularização vai ser aprovada, tipo, sem fazer adequação nenhuma. Até mesmo com anistia, tem coisa que tem que mexer no imóvel. Por exemplo, a calçada. A calçada, se tiver danificada, se tiver desnível, se tiver qualquer coisinha ali, tem que arrumar a calçada para conseguir o ABITS, né? Mesmo que ele emita, eles podem emitir lá o ABITS, vai vir uma notificação separada do processo. Vai vir uma notificação separada do processo para o proprietário arrumar essa calçada. Então, tem umas coisinhas que eles acham que vai passar, é só regularizar. Tem gente lá que vai na prefeitura e fala assim, eu quero o ABITS do meu imóvel. Aí eles falam, aqui a gente entra com o processo de regularização, mas você tem que procurar um profissional para entrar para você, né, para comprovar tudo certinho. Não sabia. Aí, tipo, já desistem, né, que eles acham que é só um papel, né, é só um papel para eles. Então, é um pouco complicado, assim. Mas, graças a Deus, a maioria das pessoas tem entendido que não é só um papel, né. E aí vai a nossa luta para falar sobre isso sempre. E é muito importante mesmo, porque essa conscientização, né, do porquê esse imóvel, então é o que a gente está falando aqui, o porquê que tem que ser regularizado, e para uma venda, e para o corretor, qual a importância também do corretor estar falando isso também para as pessoas que eles querem vender, que querem vender, querem comprar os imóveis. Então, trazer essa segurança também para as pessoas, né? Porque o imóvel financiado, você tem o regularizado, você pode financiar, você tem diversas oportunidades para essa comercialização. Vai facilitar para quem quer vender, vai facilitar para quem quer comprar, vai facilitar pro corretor também. Então, trazer essas informações para os clientes é muito importante. E também para nós profissionais que faz esse tipo de procedimento. Eu não faço a parte de regularização, então é uma coisa muito importante também que você comentou, porque às vezes o arquiteto faz, mas ele não dá entrada para esses processos. Eu sou um tipo de arquiteto que não dá entrada nesse processo, eu faço o projeto. A pessoa que vai executar, ou a pessoa que vai fazer toda essa outra parte, ela vai entrar com esse outro processo. Então,
Eu deixo isso bem claro para o meu cliente também, o que eu faço, o que eu ofereço ali de serviço, né? E fica a critério dele essa contratação depois para execução ou depois para regularização, mas eu sempre falo, é importante ter uma equipe, é importante ter uma pessoa que vai ficar responsável pela sua obra, pelo seu projeto. Então, é importante ter profissionais. E tem profissionais específicos e especializados em cada uma dessas áreas também, né? A arquitetura é muito grande, a gente tem um leque muito grande de atividades. Inclusive, a Thaís é minha parceira aí, né, no Elite, então, de avaliações e perícias. Então, tem uma diversidade de especializações e disciplinas diferentes dentro da arquitetura, dentro da engenharia. E a regularização de imóveis, que é essa engenharia legal, então ela abrange essas duas capacitações, né? Tanto na arquitetura quanto na engenharia. Então, também é uma opção incrível, uma oportunidade muito boa de estar entrando também nessa área, né, Thaís? Sim, e assim, a regularização, ela me abriu um leque também muito legal, né? Que além de hoje em dia eu estar dando aula para esse curso técnico, né? Também me fez enxergar essa área da avaliação imobiliária. Então, é uma coisinha que vai puxando a outra, né, Jennifer? Que a gente vai aumentando o nosso leque de atuação também, que não tem como. A arquitetura, igual você falou, é um leque muito grande de atuação. É claro que a gente não vai conseguir atuar em tudo, né? E aí vem a questão das parcerias que a gente consegue fazer. Mas aí um vai ajudando o outro que consegue fazer. Por exemplo, como eu falei, você estava comentando que não faz regularização, né? E aí, para fazer qualquer processo na prefeitura, para ter o acesso lá do Aprove Fácil, da aprovação digital, tem que ter acesso, tem que pagar o ISS de autônomo, ou a empresa tem que ter cadastro, né, na prefeitura para fazer esse tipo de processo. Então, tem muitos arquitetos e engenheiros que não querem fazer, e também porque é um custo a mais, né? Sim. Porque aí tem que tem que pagar esse ISS e tal. Então, por isso também, às vezes, tem profissional que não quer mexer com isso, porque além de ser um custo a mais, é uma coisa mais burocrática, né? Aí o arquiteto gosta de criar, né? Aí cada um vai para sua atuação, né? Perfeito, perfeito. O Faxina Arquitetura falou aqui, ó, boa noite, converso bastante com os corretores que conheço. Isso é parte de conscientização também. Faço muitas parcerias com corretores. O cliente tem que ter essa noção. Exatamente isso. É imprescindível, então, ter essa comunicação clara, saber que existe essa oportunidade, tanto para nós, né, os profissionais, mas também para o cliente, a possibilidade desse imóvel regularizado. E teve uma mudança na lei, né, Thaís? Então, com essa mudança, o que teve de alteração para regularização? Agora é polêmica, né? Então, o que acontece? A gente tem a lei, né, do Habits legal, e tem outros processos também que a gente pode entrar, que no final se dá o Habits, igual eu falei para você, né? A gente tem o alvará de construção, tem a aprovação de projeto com alvará ou sem alvará, tem acréscimo de edificação, né? Que no final, o produto final que a prefeitura vai te entregar é o Habits, certo? E durante a anistia ela libera algumas coisas referente à lei de ocupação do uso do solo, né? Por exemplo, os recuos mínimos, a taxa de ocupação, algumas outras coisas assim. Então, quando se aprova essa lei temporária, né, o decreto temporário da anistia, aumenta muito a demanda de regularização de imóveis. Então, no momento, em Campo Grande, na prefeitura, se eu não me engano, são 5 fiscais somente para Campo Grande inteiro. Então, pensa, tem gente que está esperando o processo há mais de um ano, sem ter vistoria, né? Então, eu acho que por conta de toda essa demanda e discussão com prefeitura, né? O setor imobiliário, o setor da construção civil se juntando para debater isso com a prefeita, né? Com o conselho de classe, né? Enfim. E aí ela decidiu fazer esse decreto referente ao Habits declaratório.
O que vai mudar nesse habite declaratório? É somente para uniresidencial e multiresidenciais até 5 unidades, né? Então, a gente vai fazer um checklist ali, vai fazer um laudo de comprovando que esse imóvel está de acordo com a legislação, que está habitável, né? Porque não adianta você tentar regularizar um imóvel que está caindo aos pedaços, né? Não é segurança nem para mim, nem para o proprietário. É verdade. Então, a gente vai declarar que esse imóvel está habitável. Então, ou está de acordo com o uso que ele foi aprovado, né? Então, nessa lei fala que é para imóveis uniresidenciais e multiresidenciais e que parece que vai ser dispensado a vistoria, que é a vistoria que é o que mais demora para fazer, né? Então, vai ser dispensado. Mas aí, se eles forem, eles podem ir, né? Eles podem, foi aprovado aqui, aí depois de uma semana eles vão. A gente está apresentando esses documentos para ele, na lei fala que eles têm até 3 dias para liberar esse habites. Mas após, eles podem ir no imóvel após esses 3 dias, para comprovar que está de acordo, né? Então, se você assinar uma coisa que não está de acordo em loco, você pode sofrer punições tanto civil, administrativo, pode até... Na lei fala que vai ser comunicado aos conselhos de classe, tanto CREA quanto CAL. Perfeito. Então, eu acredito que vai ser uma coisa... Até eles tinham tentado implementar a vistoria virtual, né? Então, eles estão tentando melhorar essa questão de agilidade do processo, né? Uhum. O alvará de construção é uma coisa também que veio para agilizar o processo né, de construção. Aí agora eles estão mexendo no habites legal. E aí eles têm 30 dias para se adequar, né? A lei foi decretada dia 12, se eu não me engano, né? E aí eles têm 30 dias, até no dia seguinte, ou no outro dia, eu fui lá na prefeitura, perguntei lá pro rapaz que a gente sempre conversa lá, falei, o que você acha dessa lei, né? O que vai ter? Então, eles estão mexendo nos modelos, né? Então, eles estão mexendo no modelo de laudo, modelo de checklist para a gente assinar, para colocar no sistema. Provavelmente vai ser um sistema, vai estar no sistema digital também, no Aprove Fácil, né? Na aprovação digital, desculpa. Para a gente dar pela aprovação digital mesmo, para conseguir emitir essas documentações, né, mandar para análise e emitir esse habites. Perfeito. Ó, e a Camila Carli falou aqui, ó, é o profissional que construiu, será quem vai assinar a declaração do habites? Provavelmente o profissional ou que construiu ou que está sendo responsável pela regularização, né? Porque na lei fala que são 2 tipos lá de processo que vai ser. A gente vai poder dar continuidade aos alvarás de construção, e aí vai ser o mesmo profissional, né? Ou a regularização. Então, aí, se não tiver profissional antes, uma pessoa que construiu sem profissional, o profissional que entrar vai assinar referente à regularização, não referente à construção e o projeto. Como sempre foi. É dessa maneira que funciona. Muito bom. E é muito importante dizer isso, porque muitas vezes tem pessoas que entram nessa área e acabam pegando a responsabilidade daquela construção, daquele projeto, e não pode, gente. Tem que ficar ciente de que a responsabilidade da regularização é da regularização e não daquele projeto. Imagina uma especificação errada, de algum problema, de alguma coisa no projeto, e aí na execução também tem alguma coisa ali, e a pessoa que só fez a regularização pegar esse autuada e ter essa responsabilidade por isso. Então, isso é muito sério. Entender quais as atividades na hora de emitir uma RRT ou uma ART, né? Entender, é o levantamento que você está fazendo? Ou é o projeto que você está fazendo? É a execução que você está fazendo? Então, deixa bem explícito o que é que você está colocando lá na sua anotação, né, de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica. Sim, isso mesmo. E
e é um assunto que demanda, né? Tem tempo também para falar isso, porque é muito importante mesmo, gente. É importante. Porque são partes que a nossa responsabilidade é o seu nome que está ali, a sua profissão. Você imagina que a Thaís falou. Se você tá lá falando que o Habite, né? Tá olhando para você, essa casa é habitável, tem todo o desempenho dela, tem estanqueidade, tem habitabilidade, então tem todos os parâmetros ali de acordo com as normas, ela tem uma durabilidade ainda, então ela está muito boa, tem uma certa manutenção. Então isso é muito importante, não somente também as medidas que a gente fica bem ali, taxativo, né? É 50% que deve construir, a mais, até quanto que tem essa margenzinha que a lei permite? Então a gente traz essas taxas também de acordo com a legislação, né, o uso do solo, mas também essa importância de ter feito uma boa execução, de estar com a manutenção em dia. Porque imagina uma casa que tem algum recalque, alguma coisa ali que você vê que precisa de uma manutenção que é estrutural e precisa ser feito aquilo antes de regularizar, né? Para você conseguir olhar e falar assim, aqui tá feito, tá atestado. Esse habite que você tá pronto para habitar aquele espaço, né, Thaís? Sim, é isso mesmo. E assim, às vezes, a gente pode até entrar com um processo lá de regularização, né? Mas na hora que o fiscal vai fazer o levantamento, ele vai verificar, né, como que tá esse imóvel, se tá de acordo mesmo, se não tá. Os acabamentos também, tem muita gente que faz, na hora de fazer o alvará de construção, coloca lá os acabamentos bem simples para não pagar o ISS, né, da obra, muito alto. Mas na hora que vai lá o fiscal, no final da obra, por exemplo, você colocou aqui que é azulejo, mas você colocou em loco tá o porcelanato. Então, tudo isso vai caracterizar um outro tipo de imóvel, né? Então, a característica do imóvel vai ser alterada. E aí o ISS vai vir maior também. E o INSS também vai vir maior. Então, tudo isso vai adequando, né? Vai caracterizando um imóvel diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. Não adianta fazer uma casa simples no papel e depois ser aprovado outra coisa que a prefeitura vai pedir adequação, né? Vai vir imposto, vai vir adequação. E às vezes eles pedem umas coisas assim que tem sentido, né? Tipo, eles falam, pode ser aprovado se você alterar um pouquinho metade do quadrado, mas tem uma medida lá que eles falam, agora não vou lembrar de cabeça. Agora, é aprovado. Agora, se você ampliar a casa de acordo com... Você aprovou o processo com 50 metros quadrados, né? Um imóvel com 50 metros quadrados. Mas na hora que o fiscal foi lá e viu que está 55, 60 metros quadrados, você vai ter que entrar com o processo de substituição de processo, de projeto, né? Então, aí é outra coisa também. A gente tem que tomar cuidado com o que vai pegar, né? Porque tem o pessoal que quer engambelar, né? Mas não dá para engambelar a prefeitura, não. É verdade, é verdade. E, ó, até o Fonsoli falou aqui, ó. Se a Thaís puder falar um pouquinho sobre a prescrição de ISS. O ISS, pessoal, para quem não sabe, é um imposto sobre serviço de qualquer natureza, né? Então, quando a gente vai fazer uma execução de obra, geralmente quem faz por conta, sem contratar uma empreiteira, uma construtora, eles não pagam ao ISS, não, confundi, desculpa. ISS da obra, né? Quando faz por conta. Então, a prefeitura, o ISS é um imposto municipal. Então, a prefeitura vai solicitar esse ISS da obra no final desse processo. Então, a gente pode, se a gente conseguir comprovar que esse imóvel tem 5 anos de construído, a gente consegue a decadência dessa construção, né, desse imposto.
Então, a gente consegue, é isso que ele perguntou, eu acho, né? Isso. A gente tem que comprovar. Como que comprova? A gente consegue comprovar pelo carnezinho do IPTU. Se o carnezinho do IPTU de 5 anos atrás já estava cadastrado aquela metragem, é porque a prefeitura já sabia que tinha uma construção ali, né? Então, eles já estão cobrando aquela construção e você só não regularizou, mas está cobrando. A prefeitura estava ciente que já tinha construído. A gente pode pegar pelo carnezinho do IPTU, pode pegar foto de satélite, pode pegar nota fiscal de serviço que foi executado durante a obra. Então, tudo isso, quanto mais informação você tem, melhor para você conseguir a decadência. Perfeito. Acho que é isso. Isso mesmo. E o ISS também é a mesma coisa. A menina está perguntando do INSS também, né? Alguém perguntou aqui. Cadê a pergunta? Isso, Luiz Fernando perguntou. Vejo bastante anúncios, propaganda e etc. a respeito da redução do INSS. Tem como reduzir? Tem como reduzir. A gente faz um memorialzinho também lá no site da Receita, quando a gente vai fazer essa parte da Receita, né? A gente faz como se fosse um memorial também da construção. Aí no sistema pergunta, você usou concreto usinado? Você tem nota fiscal do serviço que foi executado? E aí o que você conseguir colocar lá para diminuir, e aí eles vão ver se entra lá no que eles podem abater ou não, né? Geralmente eles abatem bastante. Aí tem gente que trabalha especificamente para reduzir esse imposto, né? Como eu pego mais questão da regularização de imóveis, e aí essas regularizações a gente já consegue comprovar a decadência, né? Então não tem esse problema. Agora, para a construção nova, já é um pouquinho mais difícil conseguir essa diminuição desse imposto, né? Mas eu sei que tem muita gente que trabalha só com isso e consegue diminuir, sim. Perfeito, isso mesmo. O Facholi falou aqui também, ó. Perfeito, Thaís. É que esse assunto a prefeitura não divulga. Obrigada. Realmente, são coisas que você, na experiência, vai pegando ali, né? Vai entendendo desse processo, vai internalizando tudo e fica mais fácil, tanto para o profissional quanto para o cliente entender essa importância de um profissional que é específico disso, né? É muito importante mesmo. E quanto tempo leva o procedimento de regularização normal? Sem anistia, a gente consegue aprovar um processo normalmente em até 3, 4 meses. Agora, com anistia, tem processo meu que está parado há 1 ano. E não foi feita auditoria ainda. Perfeito. Fala pra gente, Thaís, o que é essa anistia e como funciona a anistia? Então, a anistia é uma forma também de regularizar o imóvel, né? Para aqueles imóveis que a gente não consegue fazer as adequações que são necessárias, né? Então, a pessoa que construiu não colocou os recuos mínimos permitidos na lei, né? Exigidos na lei, ou a pessoa que ultrapassou a taxa de ocupação. Geralmente, a gente pode, pela legislação normal, a gente pode ultrapassar até 10%, né? E pela anistia, eles conseguem aprovar. Se você construiu 100% do terreno, você consegue aprovar o seu processo. Só que você vai ter que pagar esse excedente que você ultrapassou. Então, essas coisas... Oi? Como a outorga onerosa? Isso. Nesse caso, é a contrapartida financeira, né? Então, às vezes, fica muito alto, né, o valor. Porque eles multiplicam pelo valor que está valendo na região daquele imóvel. Então, às vezes fica 10 mil, 20 mil, só esse imposto. Né? Não é um imposto, é uma contrapartida financeira, né? Então, imposto é uma coisa diferente. Então, imagina, às vezes você vai pegar um processo que vai dar 20 mil só dessa taxa ali para o cliente pagar, e as outras taxas também, né? Então, às vezes aí o cliente dá uma desanimada, né? Mas ele consegue regularizar. Se fosse fora da anistia, não conseguiria regularizar.
Exatamente, exatamente. Então, vê aí a vantagem também de estar regularizando, porque fora da anistia não consegue. É demolição daquela parte que está excedendo, né? Ou pagamento integral ali daquilo que eles estão pedindo a mais por cada metro quadrado construído a mais, né? Então tem esse peso, essa balança que o cliente precisa fazer ali, né? Como vai regularizar? Só que lembrando que regularização vai trazer o valor de mercado do seu imóvel. Quando você não está regularizado, você não consegue chegar nesse valor de mercado e também tem essas dificuldades que a gente já comentou, né? Na questão de transferir o imóvel, de financiar o seu imóvel, né, tranquilamente, né, com uma facilidade para quem for adquirir esse imóvel. E o conselho para quem está começando nessa área, Thaís? Qual é o conselho que você tem? Fazer as parcerias, né, com os corretores, fazer parceria com o pessoal dos bairros, né, tentar ir nas associações para conversar com o pessoal, porque, gente, essa área é mais a pessoa do lado do bairro mesmo que vai contratar a gente. Então não adianta você ficar indo no Alphaville, né, no Dama, que lá é tudo. Eles já têm os arquitetos deles, né? Então. Você tá fazendo a obra regularizada, né? Porque dentro desses condomínios, né, eles têm a legislação legislação não, tem as normas deles também para seguir, né? Então, além da legislação municipal, eles têm que seguir as normas internas do condomínio. Então, se não tiver profissional, se não tiver de acordo lá, eles não conseguem construir. Agora, no bairro, não, né? No bairro, todo mundo constrói aí do jeito que quer, como quer, só para se tem uma fiscalização. Alguém faz uma denúncia, ou o fiscal está passando na frente e vê que está tendo uma obra ali, já notifica, embarga a obra, né? Então, é assim, né? Infelizmente, no Brasil ainda, o brasileiro tem a autoconstrução ainda, né? Então, aí a gente tem que tentar colocar o nosso trabalho em cima disso também. Perfeito. E é uma grande oportunidade, né? Como a Thaís falou, nos bairros, a maioria, gente, das casas, principalmente as casas mais antigas, precisam regularizar. As pessoas não regularizam, pelo menos aqui em Campo Grande. Fala aqui, você que é de outra cidade, se você não for de Campo Grande, você for de outra, fala de onde que você é e como que é a questão da regularização na sua cidade. As casas são regulares? Tem uma cidade que eu fiquei, assim, achei incrível. Ela é do Paraná, se eu não me engano, ou do Rio Grande do Sul. Tinha uma aluna, inclusive, do Método Elite, que comentou. Eu sei que é do Sul, da região Sul. Não sei se é no Paraná ou no Rio Grande do Sul. Falou que tem uma cidade que a prefeitura, ela estimula também, incentiva as pessoas a regularizarem, que quase não tem casas para regularizar naquela cidade. Eu achei isso fantástico. Por quê? Porque é uma cidade que desenvolve e traz o profissional ali dentro, né? Porque Sim. Só tem profissional de regularização porque não tem as pessoas fazendo uma obra regular desde o começo, né? Então, a importância de trazer isso. Olha, o Marcos Arantes falou aqui, ó, famosa Goiás. Formosa Goiás. Estou ganhando uma grana boa com regularização. Legal. Aí, ó, tem oportunidade. Tem oportunidade. Pode ser cidade grande, cidade pequena, cidade do interior, né? As capitais. A nossa aqui, ó, Campo Grande é uma capital, mas ela não é tão grande, né? Sim. Ela é grande em extensão, mas ela não é tão grande assim no volume de pessoas, de edificações. A gente está crescendo, né? Está nesse processo. E cada vez que cresce, a gente precisa mostrar esses serviços, essas oportunidades, né, Thaís? Então, tá aproveitando isso. Pode terminar. Eu ia falar. Pode falar? Pode falar. O que eu ia falar? O que acontece, né? Nos interiores dos estados, né? Como a gente não tem o plano diretor, muitas vezes, porque o plano diretor é exigido só a partir de 100 mil habitantes, alguma coisa assim, né?
E muitas vezes a prefeitura dessa cidade não tem o dinheiro, já tem mais de 100 mil habitantes, mas não tem o dinheiro para fazer o plano diretor e essas diretrizes referentes à construção, né? A construção civil, a lei do solo. Então, as pessoas constroem da forma que querem, né? Sem uma norma, sem uma diretriz mesmo. E aí, depois que começa a crescer aquela coisa desordenada, aí tem que precisar de um planejamento, né, dos profissionais da área entrar naquela região para fazer as regularizações, as adequações, né, de acordo com a lei, quando a lei vier. Porque muitas vezes nem lei tem, né? Não tem plano diretor, não tem nada. Então, quando vier, vai precisar regularizar e deixar de acordo com a lei daquele local. É mesmo. Então, olha ali as oportunidades. Também trabalhar isso, ter o contato com a prefeitura, trazer propostas, né? Tem gente também que é especialista nessa área de trabalhar, fazer plano diretor, levar ideias, e isso é muito importante. Também estar participando disso também na cidade, levando isso. Quando é uma cidade muito pequena que ainda não tem essas leis, né, de uso do solo e precisa, às vezes também espelha uma cidade que seja próxima, algum distrito próximo. Então é importante levar isso, trazer essas propostas também para a prefeitura. Então está trabalhando em parceria, porque nós, além de profissionais, fazemos parte ali daquela cidade, a gente faz parte ali dos moradores, ou se você está visitando, você também pode estar oferecendo esses serviços. Então, tem muita demanda nesse mercado. Então, é um mercado que é grande para isso, tem muita oportunidade, né, Thaís? Sim. E eu tinha esquecido de falar que além do imóvel estar de acordo com com o uso do solo, né, a lei urbanística da cidade também tem que estar de acordo com a lei do ambiental, né? Então também tem essa coisinha que às vezes por meio da anistia eles abrem mão, né, da área permeável, né, algumas coisas. Então, e mesmo assim, tem cliente que eu falo assim, mesmo que não esteja exigindo, faz uma caixa de captação lá, né? Deixa uma área permeável no seu terreno, planta uma árvore, né? Ajuda o meio ambiente, né? Porque é complicado. Se todo mundo fizesse, né? A gente não estaria do jeito que está hoje em dia, né? Então é consciência, tentar trabalhar a consciência com essas pessoas, né? Perfeito. E isso é importante na fase de projeto, é importante na regularização, é importante ao passar dos anos que você mora naquela propriedade. Porque imagina, uma propriedade que está totalmente impermeável, né? A gente fala como se fosse impermeável, a gente sabe que tem aquela taxinha ali, mas ela, vamos supor que está ali tudo calçado, e aí você sente isso também. Campo Grande é uma cidade muito quente. Chove, para onde está indo essa água? E muitas vezes a gente entra na discussão falando da cidade, como que a cidade está alagando e tudo mais, mas dentro da sua própria propriedade, você não está cuidando da água que cai no seu terreno. E é essa a importância, né? Muitas vezes, por exemplo, a pessoa até faz uma garagem que coloca o telhado para frente do alinhamento ali do muro. Aí você joga a água que era para cair no seu terreno e você tomar conta dessa água, né? Colocando para a rua, para a calçada. E isso também é algo que a anistia, ela aprova ou não? Porque no processo normal, ela não vai aprovar. Mas como funciona na anistia sobre essa questão? Da permeabilidade do solo? Isso. Do telhado, quando ele avança também, o muro, por exemplo, da frente. A questão do muro para frente, eu acredito que não aprova, porque se ele está para fora, né, do alinhamento predial, ele está na calçada, né? Então a calçada tem que estar regularizada, né? Agora a questão da permeabilidade eles não estão exigindo quando tem anistia, né? Uhum. Aí, mas eu sempre oriento meus clientes a fazer uma caixa de captação, né? Deixar, se tiver espaço para fazer o jardim, fazer um jardinzinho, né? Porque é importante, né? Campo Grande não tem nem 1 milhão de habitantes ainda e já tem alagamentos aí feios há anos, né? Mais de 20 anos tem alagamentos muito feios, sempre são pontuais, né?
E no mesmo lugar, a gente vê anos e anos tendo no mesmo lugares esses alagamentos, né? Então eu sempre tento orientar, né? Mesmo quando, com anistia, eu falo para eles fazerem. Aí tem uns que fazem, tem outros que não fazem, né? Aí é complicado. É verdade. E são conceitos básicos, mas que têm grande relevância porque a cidade ela funciona não só como uma cidade, só a gente olhando para esse macro, mas também cada lote. Por isso que a lei ela é muito importante porque ela traz função para cada um dos lotes. Quando fala, por exemplo, de uma árvore, que você não pode cortar, simplesmente cortar uma árvore, né? Você tem que pedir também um alvará para você poder cortar, né? Para você ter essa aprovação. A mesma coisa de demolição. Por que ela é importante? Porque você tem que estar mostrando o que tem ali naquele lote. Ele estava pagando um certo IPTU, agora quando vai tirar tudo, vai ficar qual função daquele lote. Então, é muito importante entender também a função de cada imóvel, né? Se ele é comercial também, a tipologia dele, se é comercial, se é residencial. A gente tem aqui diferenças também na regularização. Como a Thaís comentou, o imóvel que é comercial tem a questão também da acessibilidade, né? Tem contato com outras pessoas. Então, além do residencial, as pessoas ficam ali podem escolher fazer ou não alguma coisa que seja acessível, né? Por exemplo, tamanhos maiores de banheiros, para a gente ter esse espaço de giro, portas um pouco maiores, do que, por exemplo, se a pessoa que quiser colocar na residência dela, tamanhos menores ali, tá tudo bem. Agora, no imóvel comercial, você precisa atender todo mundo, né? Então, é muito importante. É um caso também que a gente precisa especificar. Na anistia, tem alguma flexibilidade ou não? Na anistia para imóveis comerciais não tem. Em questão da acessibilidade. Eles exigem banheiro acessível, né? Exigem a vaga de estacionamento tanto para idoso quanto para acessível também, né? E aí tem que ter o caminho certinho. Se o imóvel está localizado lá no final do terreno, tem que ter uma calçada ali acessível, né? Rampa, guarda-corpo, corrimão, tudo isso é exigido em imóveis comerciais, porque não é um imóvel que só a família ali vai usar, né? Se for só a família que vai usar, se tem uma pessoa com algum tipo de deficiência, eles vão arcar com isso e vai fazer. Agora, um imóvel comercial, a gente não sabe quem que a gente vai receber naquele comércio, né? Então tem que estar acessível para todo mundo usar. Perfeito, exatamente. E a acessibilidade é uma lei federal, por isso as prefeituras não conseguem anistiar, isso mesmo. Exatamente. E além de ser uma lei, é o bom senso também, né, gente? Se a gente tem o direito de ir e vir, por que uma outra pessoa, se tem algum tipo de limitação, não pode? Né? Então a gente não pode limitar a pessoa mais ainda ali, trazer algum obstáculo para ela. A gente tem que trazer uma forma de ir e vir para todo mundo. Então a calçada é algo muito importante. Por quê? Porque é para todo mundo estar usando. Muita gente fala assim, mas a calçada é pública. Sim, mas você também tem que cuidar dela. Você também não pode estar colocando alguma coisa lá que não vai passar, não vai poder passar, né? Nem na anistia e nem numa regularização normal, né, Thaís? Sim. Tem muita gente que usa, somente nos bairros, né? O pessoal usa muito, às vezes, coloca, faz um mercadinho, um boteco ali na imóvel de esquina e coloca a cobertura ali para o pessoal não pegar sol ali, chuva, né? E aí quando vai regularizar, também não passa, porque na calçada não pode ter cobertura, não pode ter obstáculo, não pode ter desnível, tem que estar tudo para qualquer pessoa conseguir transitar. Não é só uma pessoa com deficiência, é uma pessoa, uma mãe que está com carrinho de bebê, né? Às vezes a pessoa tem que andar, qualquer pessoa, a gente tem que andar na rua, porque a calçada ou é muito fininha ali, né? Não tem um tamanho mínimo. E aí você anda numa calçada e vai para outra, já tem
o piso tátil, aí vai para outra testada, não tem mais piso tátil, então a gente fica meio, não tem um segmento correto assim a calçada, né? Então eu sempre falo para os clientes, faz um alinhamento, se seu vizinho, se os dois vizinhos já fez o piso tátil, faz o piso tátil também, né, para ter um alinhamento ali, um segmento aquela calçada, né? Perfeito. E o colega comentou aqui também sobre as fossas na calçada. Como muitos bairros têm as fossas na calçada ainda, né? E isso também não passa na anistia. Foi o que ele falou, e realmente não passa. Uhum. A calçada tem que estar tudo correta e sem essa fossa ali, né? Porque é perigoso também ter a fossa, né, gente, na calçada. Exato. E também, muitas regiões ainda não têm esgoto, algumas ruas também não têm esgoto, só que tem a fossa para dentro do alinhamento predial, né? Então é bem importante isso que a Thaís está trazendo também. É importante, gente, porque tem função, né? Tem um porquê, nada ali é por acaso ou simplesmente foi colocado ali na lei, né? Tem uma discussão muito grande para chegar ao ponto de ser lei. Então a gente precisa estar atendendo essas leis, né? E Thaís, como contratar os seus serviços? Olha, o meu serviço a gente pode contratar, entra no link da bio do meu Instagram, tem meu telefone ali, né? Dá direto com o meu WhatsApp comercial, e aí a gente marca certinho para fazer um levantamento no imóvel, né? Para ver essas questões das adequações que precisa ser feita, né? Para a gente conseguir dar andamento no processo. Acho que é isso. Então, consegue contratar você e contactar pelo link lá na bio, né? Então, entrou no perfil dela, tem ali o link. Pode falar também pelo direct, que ela te passa o contato também do WhatsApp, né, Thaís? Sim, pode mandar um oi aí, mandar um oi, né? E aí a gente conversa, marca. Assim, eu sempre converso no Instagram, mas eu sempre passo o meu WhatsApp, daí consegue conversar melhor também, né? Marcar. A gente sempre marca um levantamento prévio, né? Pra gente conseguir ver certinho onde está localizado o imóvel, né? Pra gente ver certinho a questão das zonas, né? Onde que se encontra, qual zona que está, os limites, né? Os recuos mínimos, né? Então a gente já vai com essas coisas em mãos para a gente fazer o levantamento do imóvel, né? E também a gente já vai para fazer as fotos do imóvel para fazer, provavelmente, se fechar, né? Geralmente fecham o serviço. Quando a pessoa marca para ir no imóvel, geralmente ela já está interessada realmente, né? Uhum. Para fazer a regularização. Então a gente já faz todo esse levantamento, tanto as medições quanto o levantamento fotográfico, para já deixar tudo no jeito, e quando ela quiser fazer a regularização, já está mais ou menos, esse prévia, né, já está mais ou menos no jeito para a gente conseguir dar entrada no processo. Perfeito. E o Marcos Arantes falou aqui também, ó, em Uberlândia, na minha terra natal, existe uma lei para ter árvores na calçada. Cidade é cheia de árvores. E isso, com certeza, influencia na qualidade de vida também das pessoas, né? Sim. Porque a gente consegue ter sombra, consegue ter um equilíbrio melhor dessa temperatura. Então, a gente consegue ter uma qualidade de vida maior. E é muito importante. A árvore também tem função, tanto na cidade quanto em cada lote, né? Então, trazer isso para a calçada. Em Campo Grande tem a lei também das calçadas, né? Vai mostrando as normas. Que a partir de 1,5 metro, se eu não me engano, tem que ter uma faixa de serviço. E depois um espaço ali dessa faixa de serviço tem uma árvore. Então, a gente também tem algumas regras para estar fazendo também em projeto, né? E também está regularizando. Então, depende do tamanho da calçada que você tem, né? Então, tem todas essas medidas também, né, Thaís? Sim. E aí, a questão na regularização também, eles pedem para plantar, até na anistia, se eu não me engano, eles pedem para plantar uma árvore na calçada e dentro do imóvel também. Então, aí tem gente que fala, mas o meu vizinho não plantou, mas meu vizinho está sem a calçada feita.
tá toda errada a calçada dele. Mas, gente, você que está regularizando. Então, você tem que adequar o seu imóvel. Quando o vizinho for regularizar o imóvel dele, ele vai precisar adequar. Então, aí é questão assim, às vezes o cliente fica batendo o pé, né? Ah, mas eu tenho que fazer mesmo? Gente, se tá na lei, se a gente que trabalha isso, que é profissional da área, tá falando que precisa, é porque precisa, né? Então, essa questão o cliente às vezes não quer gastar, né? Não quer fazer aquela adequação, mas se tá na lei, se ele quer regularizar, se ele quer o documento, tem que fazer, não tem jeito. Perfeito. E a Adriane falou também aqui, ó. Infelizmente, aqui em Campo Grande, o povo quer colocar pavimento em tudo. De Sim. fato, e a gente vai vendo esse aumento na temperatura, né? Então a gente vê, por exemplo, até nas ciclovias é um pouco difícil, né? Porque não tem muita árvore. Aqui em Campo Grande, apesar de ser uma cidade conhecida por ser muito arborizada, se você tem regiões, umas áreas que não tem árvore, é muito difícil, porque é muito sol, é muito quente, né? Então tem essa dificuldade também. E agora planta uma árvore na frente da sua casa para ver se todo mundo não vai atrás para poder estacionar na frente dela. Então você vê a importância das árvores também, né? E também no lugar sombra, né? Ficar debaixo da sombra, gostoso. Exatamente. Tomando tereré, né, Jennifer? E é muito importante a gente ver isso também, porque a escolha da árvore também é importante. Sim. Porque se você tiver a iluminação ali, né? Os fios de energia passando por ali, você não vai colocar uma árvore que vai atrapalhar com isso. Porque depois ela não vai conseguir ficar lá. Você vai ter que ter uma manutenção dela e às vezes nem vai ter o uso total da árvore, porque você vai ter que fazer um V para poder passar a fiação, imagina? Então, a gente precisa também ter essa consciência de qual árvore plantar, além também da questão da raiz dela. Sim. Porque a raiz da calçada não pode ser superficial. Porque se for aquela mais superficial, vai quebrar a calçada, vai atrapalhar na acessibilidade e o acesso também ao imóvel, né? Então, é muito importante isso. Então, tudo que a gente tem é um passo a passo para você ter o seu habite, de fato, uma casa habitável. E para todos também que vai passar ali na frente, né? Isso mesmo. Aí, na lei lá do meio ambiente, se eu não me engano, tem essas diretrizes em relação ao plantio de árvores. Então, eles falam, ó, a partir de uma testada de 30 metros, um imóvel com testada de 30 metros, você tem que plantar a cada 10 metros uma árvore. Aí eles dão a orientação também de que tipo de árvore você tem que plantar, né? E aí quando você pega um processo de licenciamento ambiental, hoje em dia eu não pego mais porque é bem complexo isso aí. Mas já peguei uma época o processo de meio ambiente, de licenciamento ambiental, e lá eles falam, ó, aqui você tem que plantar tal árvore nessa calçada, que é indicação, né? Então, tudo isso tem nas leis lá para nos orientar, né? Perfeito, perfeito. Então, gente, a gente viu hoje a importância da regularização, a importância de cada passo a passo do procedimento, que tem tanto a regularização normal, quando você pega ali, pode estar regularizando normalmente o processo normal, ou aproveitando o período da anistia. E Campo Grande ainda está em anistia, Thaís? Tá, até final de dezembro a lei de anistia tá em vigor. Aí após isso, ou antes disso, a gente vai conseguir, pelo que eu vi lá, vai conseguir esse aviso declaratório também para alguns processos de anistia, mas eu acho que vai ser, não vai ser todos que vai conseguir entrar nesse aviso declaratório. Aí a gente tem que aguardar esse treinamento deles aí, né? Já tem cliente me mandando mensagem, falei, gente, respira, vamos aguardar o treinamento, né? Vamos ver certinho como vai funcionar isso aí na prática, porque na lei, às vezes, a lei é linda, maravilhosa, né? Mas na prática muda algumas coisas aí. É verdade. Então, a gente eu vou estar lá no curso, né? Consegui fazer minha inscrição dos 3 dias do curso, e aí consequentemente, depois a gente vai ter mais live aí, com certeza, sobre isso, para a gente debater sobre essas alterações aí. Perfeito.
Então, pessoal, quem ainda não segue a Thaís, segue lá o perfil dela, acompanhe também essas atualizações. Ela tá aqui, ó, intimada a falar pra gente quais são essas atualizações, como vai funcionar. E se você tem interesse de regularização imóvel, corre que ainda dá tempo. Estamos aqui na reta final de novembro, chegando ali no finalzinho do ano, mas ainda é possível. Vai atrás, antes que perca também esse processo. E você tem muitos benefícios também com essa parte da anistia, tá? Então, Thaís, agradeço muito sua participação, foi muito bacana. Tenho certeza que o pessoal aqui também aprendeu e compartilhou muita coisa. Foi muito legal esse bate-papo. E fica aí para as próximas, né? Para a gente estar agendando. Sim, vamos que vamos. Vamos acompanhar essas mudanças aí, né? E nos atualizar nossos clientes para as melhores. Esperamos que seja para melhor, né? E aí os bons profissionais sempre vão se dar bem, né? Porque, como a gente sabe, tem os caneteiros aí da prefeitura, né? Que assina tudo, mas aí, com esse aviso declaratório, se assinar alguma coisa que tá errado, né? É ele que vai se lascar. Então, vamos ver. Então é isso, pessoal. Vou deixar essa live salva aqui no feed também e vou colocar depois lá no YouTube para vocês conseguirem estar assistindo mais tranquilidade e não perdendo as informações que foram colocadas aqui, viu? Misericórdia. Ó. Que tadinho. Sempre tem. Muito bom. Então é isso, pessoal. Boa noite. Boa semana. E a gente se vê na próxima live QC. Obrigada, Jennifer. Tchau, tchau. Tchau.